Sabe aquele momento em que você percebe que a pessoa que você mais amou na vida te vê apenas como um banco ambulante? Pois é, eu descobri isso da pior forma possível, na frente de todo mundo, com risos, com humilhação, e com a minha própria neta de 8 anos sendo usada como arma. Mas calma, porque o que eu fiz depois? O que eu fiz depois foi algo que eles nunca imaginaram que eu teria coragem de fazer. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e durante muito tempo eu achei que ser mãe significava sacrificar tudo, absolutamente tudo, até que não sobrasse nada de mim, até que eu me tornasse invisível, até que minha existência se resumisse a uma conta bancária com pernas. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas vamos começar do começo. Do dia em que tudo explodiu. Do dia em que minha vida mudou para sempre. Era um domingo. Um domingo ensolarado daqueles que parecem feitos para reunir família. Meu filho Ricardo me ligou na véspera, de última hora, como sempre fazia. Mãe, amanhã tem um almoço em família. Vamos naquele restaurante novo, o Cantina Bela. Você vem, né? Claro que eu ia. Eu sempre ia. Não importava se fosse de última hora. Não importava se eu já tivesse outros planos. Família é família, certo? Errado. Mas eu ainda não sabia disso. Cheguei ao restaurante 15 minutos atrasada porque o ônibus demorou. Eu não tenho carro. Nunca tive. Todo o dinheiro que eu poderia ter usado para comprar bem, vocês vão entender mais tarde para onde esse dinheiro foi. Quando entrei no restaurante, vi a mesa logo na entrada. Uma mesa grande, redonda, com toalha branca e taças de cristal brilhando sob a luz do lustre. Ricardo estava lá com aquele sorriso social dele. Nora, minha nora, estava ao lado dele, perfeita como sempre, com as unhas feitas, o cabelo escovado, aquela blusa cara que eu tinha visto na vitrine da loja do shopping e que custava mais do que eu gastava em comida por um mês inteiro. E minha neta, Sofia, 8 anos, cabelo cacheado, laço rosa no cabelo, vestidinho de marca. Meus olhos se encheram de lágrimas só de vê-la. Eu amava aquela menina com cada célula do meu corpo. Me aproximei da mesa com um sorriso. Oi, pessoal. Desculpa o atraso. O ônibus. Foi quando aconteceu. Sofia olhou para mim. Revirou os olhos. Sim, uma criança de 8 anos revirou os olhos para a própria avó. E então, alto o suficiente para que metade do restaurante ouvisse, ela disse: Você não pode sentar com a gente. A mamãe disse que você é uma velha chata. O mundo parou. Juro para vocês que senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Olhei para Ricardo, esperando que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Uma defesa. Uma bronca na filha. Um pedido de desculpas. Mas sabe o que ele fez? Ele sorriu. Aquele sorriso nervoso, constrangido, de quem quer fingir que não ouviu, de quem quer que o momento passe rápido para não criar conflito. Ele baixou os olhos e ficou mexendo no guardanapo. Nora nem me olhou. Ela pegou o celular e começou a rolar a tela, como se nada tivesse acontecido. E então veio o pior. As outras pessoas na mesa, tios, primos, amigos deles, começaram a rir. Não era um riso escancarado. Era aquele riso abafado, aquela risadinha nervosa que as pessoas dão quando presenciam algo constrangedor e não sabem como reagir. Mas era riso. Riso da minha humilhação. Eu fiquei ali parada, com minha bolsa velha nas mãos. Meu vestido simples que eu tinha lavado à mão na noite anterior. Meus sapatos gastos, sentindo cada olhar cravado em mim. Sentindo cada risada como uma facada. Não gritei. Não chorei. Não fiz escândalo. Apenas virei e saí. Caminhei devagar até a porta do restaurante. Atravessei o salão inteiro em silêncio, com a cabeça erguida, enquanto as pessoas me observavam. Saí para a rua e só quando virei a esquina, longe de todos, encostei na parede e deixei as lágrimas caírem. Chorei ali, sozinha, na rua, enquanto famílias felizes passavam por mim rindo e conversando. Chorei pensando em tudo que eu tinha feito por aquele homem, por aquela família. Chorei pensando na criança que eu tinha criado sozinha, que agora não tinha coragem nem de me defender de uma humilhação pública. Peguei o ônibus de volta para casa. 40 minutos de viagem olhando pela janela, vendo a cidade passar, me sentindo a pessoa mais sozinha do mundo. Cheguei no meu apartamento. Não, espera. Não posso nem chamar de apartamento.
É uma kitnet, alugada, velha, com infiltração no teto do banheiro, com o fogão que só funciona duas bocas, com a geladeira que faz aquele barulho estranho de madrugada. Sentei no sofá, aquele mesmo sofá que eu comprei usado há 10 anos, e fiquei ali, no silêncio, tentando processar o que tinha acontecido. Quando eram 10 da noite, meu celular vibrou. Era Ricardo. Mãe, o boleto da escola vence amanhã cedo. Você consegue pagar até às 9 horas? Se não pagar, a Sofia fica sem aula na segunda. Olhei para aquela mensagem. Li uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nenhum oi, nenhum como você está, nenhum pedido de desculpas pela humilhação que eu tinha sofrido algumas horas antes. Nada. Apenas a cobrança. Apenas a necessidade dele. Algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva. Foi clareza. Foi como se uma névoa que cobria minha visão há anos finalmente se dissipasse e eu conseguisse ver tudo com uma nitidez dolorosa. Digitei a resposta. 2 palavras. Apenas 2 palavras que mudariam tudo. Se vira. Enviei. Desliguei o celular. E pela primeira vez em anos, vocês entendem? Eu dormi a noite inteira, sem acordar às 3 da madrugada preocupada com contas, sem fazer cálculos mentais de como eu ia conseguir transferir dinheiro, sem aquele aperto no peito constante. Dormi em paz. Mas para vocês entenderem o peso dessas 2 palavras, para vocês entenderem por que elas foram um terremoto, eu preciso voltar no tempo. Preciso mostrar para vocês como chegamos até ali. Deixa eu pintar um quadro para vocês. Minha casa. Uma kitnet de 25 metros quadrados. Aluguel de R$ 800 por mês. Paredes com a tinta descascando. Móveis velhos que eu peguei de doação ou comprei em brechó. Uma cama de solteiro com o colchão afundado no meio. Um armário de 2 portas onde mal cabe minha roupa. Uma mesinha de plástico na cozinha onde eu faço minhas refeições sozinha. Eu acordo com dor nas juntas. Tenho artrite. Mas o remédio é caro. Então eu tomo quando a dor fica insuportável. Faço um chá de gengibre, coloco uma bolsa de água quente e aguento firme. Tenho problema de pressão. A médica disse que eu preciso fazer acompanhamento regular, exames a cada 3 meses. Sabe quando foi a última vez que eu fui ao médico? Há 1 ano e meio, porque a consulta particular custa R$ 200. E R$ 200 é muito dinheiro quando você tem outras prioridades. Meus dentes. Ah, meus dentes. Eu preciso fazer canal em 2 dentes. O dentista passou o orçamento. R$ 3.500. Eu guardo esse orçamento na gaveta e tomo dipirona quando a dor aperta. R$ 3.500. Para mim, isso é uma fortuna. Minhas roupas? A mais nova tem 5 anos. A maioria tem mais de 10. Eu lavo, remendo, cuido como se fossem tesouros. Porque para mim, são. Não viajo, não saio para jantar, não vou ao cinema, não compro nada supérfluo, economizo em tudo, uso a internet do vizinho que tem a senha fraca, apago as luzes durante o dia, tomo banho rápido para economizar água quente. Essa é minha vida. Agora deixa eu te contar sobre a vida do meu filho. Ricardo mora num condomínio fechado. Apartamento de 3 quartos, 2 suítes, varanda gourmet, piscina no condomínio, salão de festas, quadra, aqueles lugares que você vê em comercial de televisão e pensa quem dera. A sala deles tem uma TV de 70 polegadas. 70. Eu sei porque Nora postou no Instagram quando compraram, com aquela legenda, merecemos. A cozinha tem ilha de mármore, armários planejados, eletrodomésticos de última geração. O quarto de Sofia tem um guarda-roupa maior que minha kitnet inteira. Eles almoçam fora todo fim de semana. Restaurantes caros. Postam fotos da comida, do drink colorido, da sobremesa. Vivem saindo para shopping, comprando roupa, comprando brinquedo, comprando. Ricardo troca de celular todo ano. Todo ano. Nora faz unha toda semana. Cabelo a cada 15 dias. Academia. Personal trainer. Nutricionista. E sabe o que é pior? O que realmente dói. Eu sempre chego na casa deles com sacolas. Sempre. Nunca vou de mãos vazias. Levo arroz, feijão, macarrão, óleo. Ah, mãe, você não precisava.
Nora diz isso toda vez, mas pega as sacolas rápido e guarda tudo. Leva o material escolar para Sofia. Cadernos, lápis, borracha, canetas coloridas. Ai, mãe, que amor! E nunca me devolvem o dinheiro. Levo remédio quando alguém está doente. Levo roupas quando vejo alguma promoção e acho que servem a alguém. Levo dinheiro emprestado que nunca volta. Eu dou, dou, dou. E eles pegam, 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 sem agradecer, sem reconhecer, como se fosse obrigação, como se eu devesse isso a eles. O início da exploração invisível. Não começou assim, vocês sabem. Nada nunca começa com abuso escancarado. Começa devagar, com pedidos pequenos, razoáveis, justificáveis. Começou há 7 anos, quando Sofia nasceu. Ricardo me ligou do hospital. Mãe, você pode ajudar com as fraldas esse mês? É que ficou tudo mais caro com o bebê, e meu cartão estourou. Claro que eu podia. Era minha neta, minha primeira neta. Óbvio que eu ia ajudar. Mandei R$ 300. Mês que vem. Mãe, o leite especial da Sofia acabou, e só tem na farmácia cara. Você pode dar uma força? Mandei R$ 200. Mês seguinte. Mãe, a consulta do pediatra particular ficou R$ 400. Você consegue mandar metade? Mandei os 400 inteiros. E assim foi. Mês após mês, ano após ano. No começo, era emergência. Depois virou frequência. Depois virou hábito. Depois virou obrigação. A lista cresceu. Transporte escolar. R$ 450 por mês. Reforço escolar. R$ 300 por mês. Uniforme. R$ 280 por trimestre. Material didático. R$ 500 por semestre. Aniversário da Sofia. Mãe, a festa vai ficar em R$ 3.000. Você pode ajudar com 1.000? Depois, começaram as contas fixas. Internet deles caiu? Mãe, você paga esse mês? É que surgiu um imprevisto aqui. Plano de saúde atrasou? Mãe, se cortar o plano, a Sofia fica sem pediatra. Você pode cobrir? Cartão de crédito estourou? Mãe, são só R$ 1.200. Eu pago você mês que vem. Spoiler, nunca pagava. E então, aconteceu o que sempre acontece quando você não coloca limite. Virou fixo. Virou uma transferência mensal. Todo dia 10. Como se fosse uma pensão, como se fosse lei. Mãe, você pode mandar aqueles 1.500? Sem nem falar para quê. Apenas assumindo que eu ia mandar. E eu mandava. Todo mês. Religiosamente. Como se fosse uma conta. Como se fosse obrigação. Ricardo ganha bem. Ele trabalha numa empresa multinacional. É coordenador, tem carro da empresa, vale refeição, vale transporte, plano de saúde, todos os benefícios. Mas sempre que eu perguntava, porque sim, eu perguntava às vezes, ele tinha a mesma resposta. Ah, mãe, você sabe como é. Fica tudo apertado. As contas não param de chegar. A gente ganha até bem, mas parece que nunca sobra. Nunca sobra porque eles gastam tudo. E mais um pouco, e quando falta me ligam. Depois daquela humilhação no restaurante, quando cheguei em casa, eu não conseguia parar de pensar. Aquela frase ecoava na minha cabeça. Você é uma velha chata. Uma criança de 8 anos não inventa isso sozinha. Uma criança de 8 anos repete o que ouve em casa. Aquilo significava que Nora, ou pior, Ricardo, falava de mim assim, quando eu não estava por perto. Significava que eu era motivo de piada. Significava que eles me viam como um estorvo. Uma inconveniência. Alguém a quem tolerar por obrigação. Me levantei do sofá e fui até o espelho do banheiro. Olhei para mim mesma. Realmente olhei. Vi uma mulher de 63 anos que parecia ter 75. Cabelos grisalhos que eu mesma cortava em casa, irregulares, sem forma. Rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, não apenas de idade, mas de preocupação. Olheiras. Pele sem brilho, roupas velhas, desbotadas, deformadas de tantas lavagens. Quando foi a última vez que eu tinha comprado uma roupa nova? Não lembrava. Quando foi a última vez que eu tinha ido ao salão? Nunca. Eu sempre cortei meu próprio cabelo. Quando foi a última vez que eu tinha feito algo por mim? Por puro prazer? Por puro cuidado comigo mesma? Não conseguia lembrar. E então, naquela noite, veio a mensagem.
Aquela mensagem sobre o boleto da escola. Fui até minha gaveta e peguei meu caderno. Sim, eu ainda uso caderno. Não tenho computador, não tenho tablet. Tenho um caderno velho onde anoto tudo. Sentei na mesa de plástico da cozinha e, pela primeira vez em anos, fiz a conta completa. Abri o caderno numa página em branco. Peguei minha caneta e comecei a escrever. Janeiro. R$ 1.500 de transferência mensal. Mais R$ 300 que mandei para a farmácia quando o Ricardo disse que estava sem dinheiro para o antibiótico da Sofia. Mais R$ 500 que paguei direto na escola porque o boleto tinha vencido. Total, R$ 2.300. Fevereiro, R$ 1.500 fixo, mais R$ 800 para ajudar com o material escolar. Mais R$ 400 de emergência para o veterinário do cachorro deles. Sim, até o cachorro deles eu sustentava. Total, R$ 2.700. Março, R$ 1.500 fixo. Mais R$ 2.000 para a festa de aniversário da Sofia. Mãe, é só uma vez por ano. A menina merece. Total, R$ 3.500. Fui somando mês a mês. O caderno tinha as anotações dos últimos 3 anos. 3 anos completos de transferências, ajudas, emergências. Quando terminei, fiquei olhando para o número final. Parei de respirar. R$ 68.000. R$ 68.000 em 3 anos. Dividi por 36 meses. Uma média de quase R$ 1.900 por mês. Peguei meu contra-cheque. Trabalho como auxiliar administrativa numa pequena empresa. Ganho R$ 2.400 líquidos. Fiz a conta. Eu estava dando a eles quase 80% do que eu ganhava. 80%. Sobrava para mim, para todas as minhas despesas, para toda a minha vida. R$ 500 por mês. R$ 500 para pagar aluguel, luz, água, comida, remédio, transporte. Obviamente não dava. Então eu completava como? Com o cartão de crédito. Com a poupança que minha mãe tinha deixado quando morreu e que estava quase zerada. Com empréstimos pequenos que eu pegava e ia pagando aos poucos. Eu estava me matando financeiramente. Literalmente. Me afogando em dívidas e privações para sustentar o padrão de vida deles. E então veio a parte mais dolorosa. Peguei outra folha e fiz uma lista diferente. Exames médicos. Há 1 ano e meio sem fazer check-up. Pressão descontrolada. Colesterol alto sem monitorar. Tratamento dentário. R$ 3.500 de canal que não posso fazer. Dor constante. Comendo só de um lado da boca. Óculos novos. Minha receita está desatualizada há 2 anos. Forço à vista. Dor de cabeça frequente. Conserto na kitnet, infiltração no banheiro causando mofo. Torneira da pia pingando há meses, tomada da cozinha soltando faísca que deixo sem usar por medo. Roupas. Tudo que tenho é velho, desbotado, remendado. Calçados, 2 pares de sapatos, ambos com sola gasta. Alimentação, compro apenas o básico. Nada de carne boa, nada de frutas fora de época, nada de qualquer luxo. Arroz, feijão, ovo, frango em promoção. Lazer, 0. Nada. Nenhum cinema, nenhum passeio, nenhum restaurante, nenhuma viagem. E então fiz a lista do outro lado. TV nova 70 polegadas. R$ 6.000. Vi no Instagram da Nora. Sofá novo. Postaram foto. Renovando a sala. Pelo menos R$ 8.000 pelo que pesquisei online. Celular novo para Ricardo. Lançamento do ano. R$ 4.000. Celular novo para Nora. Não ia ficar com o velho enquanto o marido tinha o novo, né? Mais R$ 4.000. Viagem para a praia. Férias de julho. Postaram foto em resort. 5 dias. Calculei pelo hotel que eles marcaram na foto. No mínimo R$ 6.000. Roupas constantes. Toda semana tem sacola nova chegando. Pelo que vejo nas fotos, cada peça da Nora custa no mínimo R$ 200. Restaurante todo fim de semana. Vejo pelas postagens. Contas que nunca saem por menos de R$ 300. Brinquedos para Sofia. O quarto dela parece uma loja. Toda vez que vou lá tem algo novo. Somei mentalmente. Nos últimos 6 meses, eles gastaram em supérfluos mais de R$ 40.000. R$ 40.000. Enquanto eu deixava de fazer canal no dente. Enquanto eu deixava de comprar remédio de pressão.
enquanto eu comia arroz com ovo 6 dias da semana. Fechei o caderno. Minhas mãos tremiam, não de raiva, de clareza, de entendimento absoluto e cristalino. Eu estava sustentando o luxo deles com minha miséria. Naquela noite, dormi como um bebê. Pela primeira vez em anos, sem culpa, sem preocupação, sem aquele peso no peito, acordei às 7 da manhã do dia seguinte. Era segunda-feira, dia de trabalho. Liguei o celular. 53 notificações. 53. Chamadas perdidas. 27, todas do Ricardo. Mensagens no WhatsApp. 16. Mensagens de texto SMS. 8. E-mails. Áudios. 12. Comecei a ler. E, gente, era um show de desespero. CT15. Mãe, acorda. Preciso que você resolva o boleto. CT32. Mãe, pelo amor de Deus. A escola abre às 8 horas. Se não pagar agora, a Sofia não entra. CT45. Você está fazendo isso de propósito? Que vergonha. Por causa de uma discussão, você vai prejudicar sua neta? 83. Pronto. A Sofia não pôde entrar na escola. Parabéns. Está feliz agora? 8-15. Áudio de Sofia chorando. Claramente instruída a chorar para me manipular. Vovó, por favor, paga a escola. Eu quero ir para a aula. 8-34. Você está destruindo sua neta. Que tipo de avó faz isso? 8-52. Nora está chorando aqui. A Sofia está traumatizada. Tudo culpa sua. 9-10. Você mudou. Você não é mais a mãe que eu conheci. Que egoísmo. Que crueldade. Li tudo. Cada palavra. Cada áudio desesperado. Cada tentativa de me fazer sentir culpada. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Porque pela primeira vez eu estava vendo tudo com clareza. Aquilo não era preocupação com a filha. Aquilo não era amor. Aquilo era manipulação pura. Eles não estavam desesperados porque Sofia estava sem aula. Eles estavam desesperados porque o banco pessoal deles tinha fechado as portas. Não respondi. Nenhuma mensagem, nenhum áudio, nada. Fui trabalhar normalmente. Durante a tarde, no horário do almoço, recebi notificação de que tinha sido adicionada a um grupo no WhatsApp. Família, assunto urgente. Tinha todo mundo lá. Minha irmã, meu irmão, sobrinhos, a mãe do Ricardo, tios distantes. Gente que eu nem falava fazia anos. Ricardo tinha criado o grupo. E começou. Gente, preciso contar uma coisa muito triste. Minha mãe, sem motivo nenhum, do nada, simplesmente parou de ajudar a gente. A Sofia ficou sem escola hoje porque ela se recusou a pagar o boleto. Estou muito decepcionado. As mensagens começaram a chegar. Ué, Helena, que é isso? Poxa, a menina não tem culpa de nada. Será que não dá para ajudar? É sua neta. Fiquei olhando aquilo, sentindo a raiva crescer. A raiva saudável, justificada. A raiva de quem foi injustiçada. E então, eu fiz algo que nunca tinha feito na vida. Eu falei a verdade, publicamente, com provas. Comecei a digitar. Deixa eu esclarecer alguns pontos. Parei de ajudar do nada? Vamos ver os fatos. E então mandei a bomba. Nos últimos 3 anos, transferi para o Ricardo um total de R$ 68.000,00. Tenho todos os comprovantes. Isso representa cerca de 80% do meu salário mensal. Postei um print da planilha que eu tinha feito. Durante esse tempo, enquanto eu sustentava a vida deles, eu deixei de fazer tratamento dentário, comprar remédios, fazer exames médicos, consertar infiltrações na minha casa, comprar roupas e calçados. Postei foto da torneira quebrada, da infiltração no banheiro, do meu armário vazio. Enquanto isso, eles compraram TV nova de R$ 6.000, sofá novo de R$ 8.000, 2 celulares novos totalizando R$ 8.000, fizeram viagem para resort de R$ 6.000, comem em restaurante todo fim de semana. Postei prints das fotos do Instagram deles, das postagens ostentando. Ontem, fui convidada para um almoço em família. Ao chegar, minha neta de 8 anos me disse, na frente de todos, que eu não podia sentar à mesa porque a mãe dela disse que eu sou uma velha chata. Todo mundo riu.
Ricardo não me defendeu. Algumas horas depois, ele me mandou mensagem cobrando que eu pagasse o boleto da escola. Sem um oi, sem um desculpa. Apenas a cobrança. Eu respondi: se vira. E essas são as 2 palavras mais honestas que eu disse em anos. Quem quiser ver os comprovantes bancários, tenho todos salvos, com data, valor e descrição. Enviei. Silêncio. Silêncio absoluto no grupo. 30 segundos depois, Ricardo saiu do grupo. 1 minuto depois, Nora, que tinha sido adicionada, também saiu. E então começaram as mensagens privadas. Minha irmã. Helena. Eu não sabia. Não fazia ideia. Me desculpa. Meu irmão. Que absurdo. 68 mil reais? Ele ganha mais que eu, e eu sustento minha família inteira. Uma prima. Postei print disso no meu status. Quero que todo mundo saiba o tipo de pessoa que seu filho é. Mas a melhor mensagem foi da minha ex-sogra, mãe do Ricardo. Helena, acabei de ligar para o Ricardo e dar o maior esporro da vida dele. Estou com vergonha. Criei ele melhor que isso. Me desculpa. De coração. Aquilo valeu cada segundo de ansiedade. Cheguei em casa naquela noite às 7 da tarde. Estava cansada, mas aliviada. Sentia como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Quando abri o portão do prédio, vi o carro do Ricardo estacionado na frente. Meu estômago deu um nó. Subi as escadas devagar. Quando cheguei no corredor do meu andar, eles estavam lá. Ricardo e Nora. Em frente à minha porta. Os 2 me olharam com ódio puro. Precisamos conversar. Agora. Ricardo falou entre dentes. Abri a porta. Deixei eles entrarem. Não por medo, mas porque eu queria aquela conversa, queria que eles falassem tudo o que tinham para falar. Mal entraram. Ricardo explodiu. Você nos humilhou. Nos humilhou na frente da família inteira, expôs nossa vida privada. Que tipo de mãe faz isso? Nora choramingou. Você está destruindo nossa família. A Sofia está traumatizada. Ela não entende por que a avó não gosta mais dela. Eu deixei eles falarem. Deixei eles gritarem, acusarem, choramingarem. Quando terminaram, finalmente, eu falei. Terminaram. Ricardo estava vermelho. Você não vai nem se desculpar? Eu ri. Ri de verdade. Um riso amargo, dolorido. Me desculpar? Por quê? Exatamente. Por expor a verdade? Por parar de sustentar luxo enquanto eu vivo na miséria? Não era luxo. Era necessidade. Nora gritou. Necessidade? Olhei para ela com desprezo. Suas unhas posteadas são necessidade? Seu cabelo de salão todo mês é necessidade? Restaurante todo fim de semana é necessidade? Você não entende nada de como é caro criar uma filha. Ela retrucou. Eu criei um filho sozinha. Gritei pela primeira vez. E meu grito foi tão alto, tão verdadeiro, que eles recuaram. Eu criei seu marido sozinha, Nora. Sem pensão. Sem ajuda de ninguém. Trabalhando em 2 empregos. Você sabe o que eu comi durante anos? Sabe? Arroz com ovo. Macarrão com salsicha. Era isso. Todo dia. Todo maldito dia. Para que ele tivesse comida de verdade no prato. Para que ele pudesse estudar. Para que ele tivesse roupa decente. Para que ele tivesse chance na vida. Virei para Ricardo. E eu fiz tudo isso achando que um dia você ia olhar para trás e agradecer. Que você ia valorizar. Que você ia me ver como ser humano. Não como um banco. Mãe, eu agradeço. Mas nada. Cortei ele. Você agradecer não paga meu dentista. Seu agradecimento não compra meu remédio. Sua gratidão não conserta a infiltração no meu banheiro. Apontei para Nora. Quanto custou sua última ida ao salão? Ela ficou sem resposta. Quanto? Fala. 300 reais. 300 reais. Em um dia. No seu cabelo. Olhei para ela com desprezo. Eu vivo com menos que isso por semana. Por semana. Comprando comida, pagando remédio, pagando luz, água, tudo. Virei para Ricardo. Quanto custou seu celular? Mãe, não vem com essa. Quanto? 4.000. 4.000 reais. Num celular. Enquanto eu corto meu próprio cabelo em casa, porque não posso pagar 20 reais num salão simples. Peguei meu caderno. Mostrei a lista. Vocês gastam num jantar o que eu gasto em comida em um mês. Vocês gastam em entretenimento num fim de semana o que eu preciso para sobreviver por 3 meses.
E vocês têm a cara de pau de dizer que estão apertados, que não sobra dinheiro. A gente tem compromissos, financiamentos, você não entende? Ricardo falou. Financiamentos de quê? De carro? De imóveis? De luxo? Porque você tem salário bom, Ricardo. Eu sei quanto você ganha. Você ganha 5 vezes mais que eu. 5 vezes. E mesmo assim, você não consegue pagar a escola da sua própria filha? Silêncio. Sabe por quê? Porque vocês vivem acima do que ganham. Porque vocês gastam cada centavo e depois me ligam para cobrir o buraco. Eu sou o buraco negro para onde vai todo o dinheiro que vocês desperdiçam. Nora estava chorando. Não de tristeza, de raiva. Então é isso? Você vai nos abandonar? Abandonar sua neta? E foi aí que eu disse as palavras que definiram tudo. Eu não estou abandonando ninguém. Estou parando de me matar por quem não merece. Vocês são adultos. Ganham bem. Têm tudo para viver bem. Mas não vivem dentro da realidade de vocês. Querem viver padrão de classe alta, com salário de classe média. E acham que eu tenho obrigação de financiar essa fantasia. Olhei direto nos olhos do meu filho. Eu trabalhei a vida inteira. Pelejei. Sofri. Para te dar condições. Você está formado, empregado, casado, com família. Minha missão acabou. Eu não tenho mais obrigação de sustentar sua vida adulta. Então pronto. Você não nos ama mais. Ricardo falou, já indo em direção à porta. Eu amo você. Mas não vou mais me matar por você. Eles saíram batendo a porta. E eu finalmente, respirei livre. Mas para vocês entenderem por que essa libertação foi tão significativa, preciso contar um pouco da minha história. Casei com 22 anos. Muito jovem. Muito inocente. Achando que amor bastava. Meu ex-marido, pai do Ricardo, era charmoso, carinhoso, atencioso, nos primeiros 6 meses. Depois disso, começou a mostrar quem realmente era. Bebia. Desaparecia por dias. Gastava dinheiro com jogo. Quando eu engravidei, ele ficou furioso. Disse que não estava pronto, que eu tinha feito de propósito para prendê-lo. Ricardo nasceu. E 3 meses depois, meu marido foi embora. Simplesmente pegou as malas e sumiu. Nunca mais pagou pensão. Nunca mais quis saber do filho. E eu fiquei sozinha. Com 24 anos. Com um bebê. Sem profissão. Sem dinheiro. Sem ninguém. Minha família era humilde. Meus pais ajudaram no que podiam, mas era pouco. Muito pouco. Trabalhei em tudo que apareceu. Faxina. Cuidar de criança. Vendedora. Garçonete. Passadeira. Tudo. Acordava às 5 da manhã. Deixava Ricardo com minha mãe. Trabalhava até às 6 da tarde. Pegava ele. Dava banho, janta, colocava para dormir. E às vezes saía de novo para fazer faxina noturna. Dormir? Luxo que eu não tinha. Comer bem? Nunca. Mas Ricardo. Ricardo tinha tudo que uma criança precisava. Comida, roupa limpa, escola, carinho. Quando ele fez 15 anos, eu consegui um emprego fixo melhor. Auxiliar administrativa. Salário pequeno, mas com carteira assinada. Estabilidade. Usei esse salário para matricular Ricardo num curso técnico de informática. Era caro, mas eu sabia que era investimento, que aquilo ia mudar a vida dele. E mudou. Ele se formou. Conseguiu o primeiro emprego. Cresceu na empresa. Prosperou. Eu chorei de felicidade no dia em que ele me ligou para contar que tinha sido promovido a coordenador. Achei que toda a luta tinha valido a pena. E quando ele casou com Nora, eu vendi um pedaço pequeno de terra que minha mãe tinha deixado. 5.000 reais. Todo o dinheiro que eu tinha de herança. Dei para ele ajudar com o casamento e com os primeiros móveis. Mãe, eu vou te pagar. Prometo. Nunca pagou. E eu nunca cobrei. Porque eu achei que tinha feito aquilo por amor. Por querer ver meu filho feliz. Mas aos poucos, aquele amor foi se transformando em obrigação. Aquela gratidão dele se transformou em expectativa. Aquela ajuda pontual se transformou em dependência crônica. E eu deixei. Deixei porque tinha medo. Medo de que se eu parasse de dar, ele parasse de me amar. Medo de ficar sozinha. Medo de ser abandonada de novo, como fui pelo meu marido. Então eu continuei dando, e dando, e dando, até aquele domingo no restaurante. Até aquela frase. Você não pode sentar com a gente.
A mamãe disse que você é uma velha chata. Foi ali que eu percebi. Não importava quanto eu desse. Não importava quanto eu me sacrificasse. Para eles, eu nunca seria suficiente. Porque para eles, eu não era mãe, não era avó. Eu era um recurso, um meio, uma ferramenta. Uma semana depois daquela confrontação na minha kitnet, eu tomei uma decisão. Meus pais, antes de morrerem, tinham me deixado uma pequena casa no interior, numa cidade a 100 quilômetros daqui. Era uma casa simples, de 2 quartos, numa área rural tranquila. Por anos, Ricardo alugava aquela casa para uma família. O aluguel era de R$ 500 mensais, valor baixo porque a casa era simples e o lugar era afastado. Mas Ricardo sempre me dizia: Mãe, deixa eu cuidar disso para você. Você não precisa se preocupar. E eu deixava, porque confiei. Só depois da briga é que pedi para ver os contratos, os comprovantes, as transferências. Sabe quanto realmente entrava de aluguel? R$ 800. Ricardo ficava com 300 para ele. Administração, ele dizia. Administração de quê? Ele não fazia nada. O inquilino resolvia tudo direto, mas eu deixei passar. Porque agora, essa casa ia servir para algo muito maior. Marquei reunião com um advogado, levei todos os documentos. Quero tirar essa propriedade do testamento. Quero doar em vida, para uma instituição. O advogado me olhou surpreso. Mas a senhora tem apenas um filho. Ele não vai. Eu sei. E é exatamente isso que eu quero. Pesquisei, busquei e encontrei. Um projeto lindo numa cidade vizinha. Um abrigo para idosas que cuidavam dos netos sozinhas porque os pais tinham abandonado as crianças. Mulheres como eu. Cansadas, pobres, sacrificadas, invisíveis. O projeto precisava de sede, de um lugar físico para atender essas mulheres, para oferecer apoio psicológico, oficinas de geração de renda, creche para as crianças enquanto elas trabalhavam. Entrei em contato. Expliquei. Ofereci a casa. Eles choraram no telefone. Literalmente choraram. Senhora Helena, isso vai mudar tudo para nós. Tudo. Marquei o dia para assinar a doação. 2 dias antes da assinatura, recebi uma ligação. Era uma prima distante. Marcela. Helena, a gente está fazendo um almoço de família no domingo, para pedir desculpas por tudo que aconteceu, para reconciliar todo mundo. Você vai, né? É importante. Eu hesitei. Mas ela insistiu tanto, pareceu tão sincera, que eu aceitei. Foi o maior erro. Cheguei no domingo ao endereço que ela passou. Não era a casa dela. Era um salão de festas alugado. Entrei. E estava todo mundo lá. Não era um almoço. Era uma intervenção. Tinha Ricardo, Nora, Sofia. Tinha minha irmã, meu irmão, sobrinhos, tios, primos. Gente que eu não via há anos. Todos sentados em círculo. Como se fosse uma reunião de autoajuda. Helena, senta aqui. Marcela me indicou uma cadeira no meio do círculo. Já sentia a armadilha. Mas sentei. Ricardo se levantou. Leu um papel, um discurso preparado. Mãe, eu sei que erramos. Sei que te magoamos. Mas família é para sempre. Você não pode simplesmente desistir da gente. A Sofia precisa de você. Eu preciso de você. Depois foi Nora, chorando. Helena, eu te peço perdão. De coração. Eu nunca deveria ter falado aquilo. Eu estava estressada. Mas eu te amo. A gente te ama. Sofia veio até mim, chorando também, claramente ensaiada. Vovó, volta para a gente. Por favor. Eu te amo. E então, um a um, cada pessoa naquele círculo começou a falar. Helena, família perdoa. Helena, você está sendo radical. Helena, pensa na criança. Helena, você vai se arrepender. Pressão, pressão, pressão. Era uma tática. Uma emboscada emocional. Eles sabiam que eu, sozinha contra tantos, ia ceder. Mas eles não sabiam o que eu tinha descoberto. O que eu tinha decidido. Esperei todos falarem. Pacientemente. Em silêncio. Quando terminaram, me levantei. Posso falar agora? Todos acenaram. Peguei meu celular. Abri a pasta de prints que eu tinha preparado. Vou mostrar algumas coisas. Prestem atenção. Primeiro print. Extrato bancário mostrando as transferências mensais. Cada uma, com data,
com valor 3 anos completos. Isso aqui são os 68 mil reais que eu transferi para o Ricardo. Dinheiro que representava 80% do que eu ganhava. Segundo print. Foto da conta da luz do Ricardo. 215 reais. Terceira foto. Minha conta de luz. 85 reais. Ele gasta em luz mais que o dobro do que eu gasto. E reclama que não tem dinheiro. Quarto print. Postagem do Instagram da Nora no resort. Essa viagem custou no mínimo 6 mil reais. Foi 2 meses depois de ele me pedir 1.500 emprestado para emergência médica. Quinto print. Postagem da TV nova, do sofá novo, dos celulares novos. Tudo isso nos últimos 6 meses. Enquanto eu deixava de comprar remédio. Sexto print. Orçamento do dentista. 3.500 reais. Esse é o valor do tratamento que eu preciso fazer e não posso pagar. Estou com dor há meses, mas não posso pagar porque o dinheiro que eu deveria usar para mim está sustentando o luxo de quem ganha 5 vezes mais que eu. O silêncio no salão era pesado. E agora? Vocês querem que eu perdoe, que eu volte, que eu continue sustentando essa vida, enquanto eu definho, enquanto eu me mato. Olhei para cada um. Cadê vocês quando eu precisei de ajuda? Quando eu estava criando o Ricardo sozinha? Quando eu estava trabalhando em 2 empregos? Quando eu passei anos comendo arroz com ovo para ele comer carne? Silêncio. Cadê vocês quando eu fiquei doente e não tinha ninguém para me levar no hospital? Quando meu fogão quebrou e eu fiquei uma semana sem cozinhar? Quando eu precisei emprestar dinheiro para pagar aluguel? Mais silêncio. Vocês só aparecem agora, para defender ele, para me pressionar, para me fazer voltar a ser a vaca leiteira da família. Nora tentou falar. Helena, não é assim. É exatamente assim. Cortei ela. E vocês sabem o que é pior? Vocês não estão aqui porque se importam comigo. Vocês estão aqui porque ele pediu. Porque ele está desesperado. Porque o banco fechou. Olhei para Ricardo. E eu tenho uma notícia para você, meu filho. Amanhã, 9 horas da manhã, eu vou assinar a escritura de doação da casa que meus pais me deixaram. Vou doar para um projeto social. E você não vai receber um centavo de herança. O rosto dele ficou branco. Fantasma. Mãe, você não pode. Aquela casa é minha, gritei. Aquela casa é minha. Meus pais deixaram para mim, não para você. Mas eu sempre soube que um dia ia ser minha. Você sempre disse. Eu nunca disse isso. Você assumiu. E fez planos em cima da minha morte. Nora estava soluçando. Mas a gente contava com aquele dinheiro. Para o futuro. Contavam com a minha morte, você quer dizer. Olhei para ela com desprezo, esperando eu morrer para vender a casa e embolsar o dinheiro. Não era assim, Ricardo gritou. Então como era, Ricardo? Me explica. Como era? Silêncio. Peguei minha bolsa. Amanhã às 9, aquela casa deixa de ser minha e passa a ser de um projeto que realmente ajuda pessoas. Pessoas como eu. Avós que estão se matando para criar netos, que estão sendo exploradas por filhos ingratos. Caminhei até a porta. Parei. Virei. E antes que alguém diga que estou sendo cruel, eu não estou tirando nada de vocês. Estou apenas parando de me matar por vocês. Estou escolhendo viver os últimos anos que me restam com dignidade, algo que vocês nunca me deram. Saí. Ouvi Ricardo gritar atrás. Ouvi Nora chorando. Não olhei para trás. Na manhã seguinte, acordei às 6. Não pela ansiedade, mas pela paz. Tomei café. Tomei banho. Coloquei minha melhor roupa, que mesmo sendo velha, estava limpa e passada. Peguei todos os documentos. Chamei um Uber. Sim, paguei o Uber, algo que eu nunca fazia. Cheguei ao cartório às 8h40. Às 8h50, vi o carro do Ricardo chegando em disparada. Ele desceu correndo. Entrou no cartório ofegante. Mãe, espera, por favor. Eu estava sentada na sala de espera, com a representante do projeto ao meu lado. Mãe, não faz isso, por favor. Ele veio até mim de joelhos, literalmente de joelhos. Chorava. Soluçava. Eu sei que errei. Eu sei que te machuquei. Mas não faz isso. Não tira a casa. Aquela casa é tudo que a gente tem de futuro. Você tem um bom emprego. Você ganha bem. Você não precisa dessa casa. Mas é a herança da sua família. Dos meus avós. Você não pode doar para estranhos.
Não são estranhos. São mulheres que precisam. De verdade. Não mulheres que fingem precisar para manter luxo. Ele me agarrou. Mãe, eu te imploro. Me dá uma chance. Eu mudo. Eu prometo. Olhei para ele. Para aquele homem de 40 anos chorando agarrado nas minhas pernas. E senti. Pena. Não amor. Não vontade de ceder. Apenas pena. Porque ele tinha se tornado isso. Um adulto, incapaz de lidar com consequências. Um adulto que esperava que mamãe resolvesse tudo. Um adulto que nunca tinha amadurecido de verdade. Ricardo, se levanta. Ele não se levantou. Ricardo, se levanta. Agora. Ele obedeceu. Rosto vermelho, olhos inchados. Você quer mudar? Então muda. Mas não por causa da casa. Muda porque você precisa. Porque você é adulto. Porque você tem uma filha que está aprendendo com você que manipulação funciona. Que explorar pessoas funciona. Mãe, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas não posso mais te salvar. Não posso mais me matar por você. O tabelião nos chamou. Senhora Helena, podemos começar? Olhei para Ricardo. Adeus, meu filho. Entrei na sala. 15 minutos depois, a escritura estava assinada. A casa não era mais minha. Era do projeto. Saí do cartório. Ricardo estava sentado no meio-fio, cabeça entre as mãos. Não fui até ele. Entrei no Uber e fui embora. As semanas seguintes foram difíceis. Não para mim. Para eles, soube por terceiros. Porque Ricardo não me procurava mais, que as coisas tinham desmoronado. Sem minha ajuda financeira, o padrão de vida deles não se sustentou. Começaram a atrasar contas. Tiveram que cancelar o streaming, o Netflix, o Spotify. Tiveram que vender a TV de 70 polegadas. O sofá novo. Downgrade nos celulares. A discussão sobre dinheiro virou constante. E como sempre acontece quando o dinheiro acaba, o casamento rachou. Nora, acostumada com o luxo e percebendo que não ia mais ter, pediu separação. Foi embora. Levou Sofia. Ricardo ficou sozinho no apartamento grande e caro demais. Teve que se mudar para um menor, mais barato. Num bairro mais distante. Teve que vender o carro. Teve que aprender a cozinhar. A economizar. A viver dentro da realidade dele. E sabe de uma coisa? Isso foi a melhor coisa que aconteceu a ele. Porque pela primeira vez na vida, ele teve que lidar com consequências reais. Enquanto a vida dele desmoronava, a minha florescia. Com o dinheiro que eu parei de mandar para ele, eu finalmente pude cuidar de mim. Primeira coisa, dentista. Paguei o canal. Finalmente, depois de meses, sem dor. Segunda coisa, médico. Fiz todos os exames atrasados. Ajustei os remédios. Comecei a me cuidar de verdade. Terceira coisa, consertei tudo na minha casa. A infiltração, a torneira, as tomadas. Meu lar finalmente ficou seguro e digno. Quarta coisa, roupas. Comprei roupas novas. Não muitas, não caras, mas novas. Limpas, bonitas. Que me faziam sentir humana. Quinta coisa, comida. Comecei a comprar comida de verdade. Frutas, carne boa, legumes frescos. E sabe o que descobri? Comida de verdade cura. Cura o corpo e a alma. Sexta coisa. Me juntei a um grupo de idosos da igreja. Começamos a nos reunir toda semana. A conversar, a passear. Viajamos de ônibus para cidades vizinhas. Pequenos passeios, mas que significavam o mundo para mim. Pela primeira vez em anos, eu tinha amigas. Pessoas que se importavam comigo. Que me valorizavam. Que riam das minhas piadas. Que choravam comigo quando eu contava minha história. Eu estava vivendo. Não sobrevivendo. Vivendo. 6 meses depois, recebi uma ligação de Nora. Helena, posso levar a Sofia para te visitar? Fiquei em silêncio. Processando. Por favor. Ela pede por você toda semana. E você? Eu. Eu estou diferente. Eu juro. Aceitei. Com ressalvas. Elas vieram num sábado à tarde. Sofia entrou tímida. Não me abraçou logo de cara. Ficou olhando ao redor, curiosa. Oi, vovó. Oi, meu amor. Sentamos. Nora estava claramente desconfortável. Helena, eu vim te pedir desculpas. De verdade dessa vez. Não da boca para fora, do coração. Esperei.
Eu fui horrível com você. Eu te usei. Eu te explorei. E pior, eu ensinei minha filha a fazer o mesmo. Olhou para Sofia. A gente está morando com a minha mãe agora. Num apartamento simples. Eu voltei a trabalhar. Estou tendo que aprender a viver com menos. E... Ela pausou, lágrimas caindo. E eu finalmente entendi o que você passou. O que você sentia. E Sofia? Nora olhou para a filha. Conta para ela. Amor. Sofia me olhou com olhos arrependidos. Vovó, desculpa por ter sido má. A mamãe me explicou que você não é chata, que você é forte e que eu fui feia com você. Meu coração derreteu. Abri os braços. Ela correu para mim e choramos juntas. Depois daquele dia, Sofia começou a me visitar regularmente, mas diferente. Eu não levava presentes caros. Não levava dinheiro. Levava tempo. Levava carinho. Levava histórias. Ensinava ela a cozinhar. Ensinava ela a plantar. Comecei uma hortinha na minha varanda. Ensinava ela a costurar botões, a consertar roupas. E sabe o que descobri? Ela amava isso. Mais do que qualquer brinquedo caro que eu pudesse comprar. Ela gostava de estar comigo. De verdade. Não pelos presentes, pela companhia. E isso valeu mais que tudo. 1 ano depois da doação da casa, Ricardo me procurou. Não pedindo dinheiro. Não pedindo nada. Apenas para conversar. Nos encontramos num café. Simples. Ele estava diferente. Mais magro. Mais cansado. Mas também mais leve. Mãe, eu precisava falar com você. Estou ouvindo. Você tinha razão. Sobre tudo. Fiquei em silêncio. Eu vivi acima das minhas possibilidades a vida inteira. Sempre achando que dinheiro ia aparecer de algum lugar. E esse algum lugar sempre foi você. Por que você fez isso, Ricardo? Por que me explorou assim? Ele pensou por um longo momento. Por quê? Porque eu podia. Porque você sempre disse sim. E eu nunca parei para pensar no preço que você estava pagando. No sacrifício. Eu só via a conveniência, a facilidade. E agora? Agora eu estou morando num apartamento de 1 quarto, cozinho minha própria comida, levo roupa na lavanderia do bairro, pego o ônibus. E sabe de uma coisa? Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Eu estou bem. De verdade. Pela primeira vez eu sinto que estou vivendo minha vida de verdade, sem mentira, sem fachada. E Sofia? A vejo todo fim de semana. A gente faz coisas simples. Parque, piquenique, jogar bola. E ela é mais feliz agora do que era antes, com todos aqueles brinquedos e festas caras. Segurei a mão dele. Eu te perdoo, meu filho. Ele chorou. E dessa vez, era choro de alívio, de libertação. 1 ano e meio depois daquele domingo fatídico no restaurante, minha vida é completamente diferente. Não sou rica, longe disso, mas sou digna. Tenho uma casa simples, mas arrumada e minha. Tenho comida na mesa. Tenho remédios quando preciso. Tenho roupas decentes. Tenho saúde. E mais importante, tenho paz. Não tenho mais aquele aperto no peito constante, aquela preocupação de madrugada, aquele medo de abrir a conta bancária e ver o vermelho. Tenho amigas. Tenho minha neta me visitando com amor genuíno. Tenho meu filho aprendendo a ser homem de verdade. E tenho a consciência limpa. Porque eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Amor sem limites não é amor. É autodestruição. Família não é permissão para te explorar. Família não é desculpa para abuso financeiro. Família não é motivo para você se anular completamente. Dizer não é egoísmo. É sobrevivência. É dignidade. É amor próprio. E se você está passando por algo parecido, se você está se matando por alguém que não valoriza, se você está invisível na própria vida, saiba que você pode dizer não. Você pode sim escolher você mesma. E não. Isso não te faz má pessoa. Isso te faz humana. Isso te faz forte. Porque no final das contas, você não pode salvar ninguém se você mesma está se afogando. E agora, deixa eu te perguntar. De onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo sua cidade e seu estado. Quero saber onde estão as pessoas que entendem essa dor, que vivem essa luta, que precisam ouvir que não estão sozinhas. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal porque toda semana tem história nova. Histórias reais,
de pessoas reais, de dor real, mas também de superação real. E lembra, você merece dignidade, você merece respeito, e você merece viver sem se matar por quem não te valoriza. Até a próxima história. E que você encontre a coragem que eu encontrei.